Oi, gente, esse é o canal Tá Se Conhecendo e vamos falar sobre esse reality show? Se você acredita que o amor é possível em qualquer idade, a nova temporada de Casamento às Cegas vai provar que você está Quantos anos você tem? 53. certo. Mas por que está fazendo isso? Deprimente, deplorável. Os casais não se veem em absolutamente nenhum momento. Não me importa se você é alta, baixa. Só depois do pedido de casamento, Quero muito que você aceite se casar comigo. quando oficializam a relação e trocam as alianças. Eu aceito. Eu sou a maior fã de reality shows porque eu acho que eles deixam o meu cérebro em stand-by. Então, quando eu tô muito sobrecarregada com as minhas coisas, eu acho que o reality, ele me faz ficar com o cérebro meio derretido, assim, tipo, eu não preciso pensar em nada, né? Mas tem alguns reality shows, tipo esse, Casamento às Cegas, que fazem a gente ficar até reflexivo, pensar e ficar até com raiva de algumas coisas que acontecem, inclusive de alguns participantes. A gente tem esse reality show agora, essa nova temporada, que é com 50 a mais. Então são pessoas mais velhas que estão procurando casamento. Esse vídeo é para quem já assistiu, porque eu vou dar muitas opiniões, mas se você não assistiu também, pode continuar nesse vídeo, porque quando você assistir, você vai prestar atenção nessas coisinhas que eu vou ir pontuando sobre o reality para vocês. Esse reality show, eu acho que todo mundo já sabe como ele funciona, mas para quem não sabe, se alguém não souber, você vai num reality para você encontrar alguém para você casar mesmo, casar de verdade. Só que você vai às cegas, então você fica dentro de uma cabine, você não consegue ver quem tá na cabine da frente, são duas cabines, e vocês só conseguem ouvir a voz um do outro, vocês só conseguem conversar. E você conversa com vários participantes até que você se conecta com alguém e aí você decide conversar mais vezes com essa pessoa. E aí, eu já começo partindo do princípio de que se eu vou num reality show em que se chama Casamento às Cegas e que eu preciso me conectar com alguém que eu não vou ver e eu só vou ouvir a voz daquela pessoa, eu preciso entender que eu tenho que entrar nesse reality pensando que a aparência da pessoa pouco vai se importar quando eu a ver, porque eu fui com esse propósito de me apaixonar às cegas. Se eu fosse com o propósito de me apaixonar e vendo a pessoa, eu não iria para um programa que se chama Casamento às Cegas. Então você tem que ir com zero estereótipo, zero esperança de um estereótipo que você goste. Então, se você não gosta de gordinho ou de gordinha, não vai para esse programa. Se você não gosta de careca, não vai para esse programa. Se você não gosta de calvo, não vai para esse programa. Porque a intenção do programa é exatamente você se apaixonar às cegas. Você precisa, então, ir para esse programa entendendo que a pessoa pode ter qualquer aparência, mas o que importa é o que vocês construíram enquanto vocês não se viram. Já aconteceu em outros realities, em outras edições desse reality show, que na hora a pessoa se conectou super com a outra, nossa, ficou super apaixonado ali pelas conexões que elas criaram, mas na hora de se encontrar a pessoa desistiu, porque a menina era mais gordinha. Inclusive, nesse A Casamento às Cegas, também tem um Jurandir, que é o Mário Sérgio, um Jurandir daqueles, se conectou com uma mulher maravilhosa, muito engraçada, que o nome dela é Luciana Rodrigues, e a Lu, ela é muito extrovertida, ela é muito engraçada, ela fala das coisas sem pudor, ela é sexy, ela é muito legal. E aí ele super se conecta com ela na cabine, super se envolve com ela na cabine, ela é super legal, ela manda presentinhos pra ele adora os presentinhos que ela manda. E na hora que ele encontra com ela, esse Jurandir, ele desiste. E aí ele ainda vira pra ela e fala: ai, você vai ficar triste? Mana, pelo amor de Deus, cara, se toca, velho.
imagina, você vai pra um reality show que chama Casamento às Cegas, e aí quando você é vista, o cara desiste. É a coisa mais idiota e ridícula que eu já vi na minha vida. Sempre um cara que faz uma coisa dessas. Nunca é a menina que desiste porque o cara é feio. Porque parece que a gente tem uma tolerância bem maior com a aparência dos homens. A gente tá pouco se importando se é feio, se é magro, se é gordo, se é baixo, se é alto. A gente tá pouco se ferrando. Se a gente se apaixona, a gente não liga muito pra aparência. E a gente deveria ligar. Então, ó, quando vocês assistirem esse reality, vocês começam, mulheres, a pensar que não é uma boa ideia entrar num reality desse. Porque sim, os homens valorizam muito a aparência das mulheres e que vocês deveriam também valorizar a aparência dos homens. Ficar com homens que vocês acham bonitos mesmo. E não porque, ele é tão legal, ele é tão galera, ele é tão isso e aquilo. Porque pode acabar que esse cara olhe pra tua cara e, né, te dê um fora em rede nacional num programa que se chama Casamento às Cegas. E aí, às vistas, ele desiste. Ah, pelo amor de Deus. Esse início desse programa, quando já aconteceu esse negócio, eu já fiquei super estressada. A gente tem uma diva, né, que ela não se conectou com ninguém, ela não saiu de lá com ninguém, ela tava nem aí. Sinceramente, eu acho que ela nem queria se casar nem nada. E ela entrou lá, e o nome dela é Maria Luísa. Chamam ela de Malu, ela tem 63 anos e ela sabe de todos os babados. Então, eles colocaram ela nessa primeira parte para comentar tudo que estava acontecendo dentro das cabines e fora das cabines. E eu achei isso o máximo, porque ela estava por dentro de tudo que estava acontecendo, de todas as fofoquinhas, de todos os bafafás. Então, tem esse plus nessa temporada que eles pegam essa participante que era amiga de um monte de gente. E ela sabe de todos os babados, e ela é super respeitosa também pra contar as fofoquinhas do que estava acontecendo, e ela dá as opiniões dela super sensatas. Então eu amei que eles fizeram isso. E aí a gente vai pros casais que se formaram, né? E então eu vou começar falando do Rivo e da Silvia. O Rivo, nas cabines, ele tava tirando para todos os lados, então todas as opções dele foram dando foras nele, e aí ele foi ficando com a sobra na cabeça dele de quem ele achava interessante. E aí a gente corta para Silvia. Ele começou a se conectar com a Silvia, só que a Silvia, ela começou a ficar com dó. Então engraçado, a Silvia tem 62 anos e ela foi etarista com uma mulher de 70 anos, que é a Fátima, e a Fátima é uma gata, e a Silvia também é uma gata. Mas ela ficou com dó. A Silvia tava com duas opções, duas ou três, acho que não, ela tava com duas opções, que era o Rivo e mais um cara, e ela ficou com dó dessa Fátima, porque a Fátima tem 70 anos e a Fátima, os homens não queriam se conectar com ela, porque os homens mais velhos são etaristas também. Ela ficou com dó dessa menina, dessa Fátima, a Silvia, e aí ela simplesmente dá um fora no Rivo, vira pra Fátima e fala, eu deixei ele pra você. Como se isso tivesse sido uma boa ação. Aí a Fátima, claro, óbvio, fala, cara, eu não quero ficar com a sua sobra. Se você quer ficar com o cara, você fique. Pelo amor de Deus. Então foi, tipo, super etarista da parte dela. Ela, eu vou fazer essa caridade pra você, tá bom, amiga? Eu entendo que teve uma boa intenção e tudo mais, mas ela ficou super mal, ela chorou e não sei o quê. E depois ela voltou atrás de querer ficar com o Rivo. Então, nada a ver esse show que ela fez. Sinceramente, na minha opinião, achei nada a ver. Mas foi muito humilde, foi muito bom da parte dela. Mas quem quer, né, essa humildade? Fala sério, quem quer? Ninguém. Aí a Silvia, ela fica com o Rivo e ela pede o Rivo em casamento. Inclusive, nesse reality show, tem muitas mulheres que pedem os homens em casamento. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não peçam homens em casamento. Eles nem merecem que eles serem pedidos em casamento. Você que tem que ser tratada como uma princesa, como uma rainha. Você que tem que esperar que eles peçam você em casamento. E não você pedir eles em casamento. Não façam isso. Pelo amor de Deus, você tem que partir do homem. Mas esse pensamento é tão antiquado, é tão antigo, é tão não sei o que, é tão conservadorista. Foda-se. Foda-se. Eu ainda acho que a gente tem que ser tratado que nem uma princesa. Então, parem de ficar pedindo homens em casamento. Pra mim, isso é ridículo.
Eu ainda sou do princípio que quem tem que pedir em casamento é o homem e não a mulher. Eu jamais pediria alguém em casamento, nem namoro, nem nada disso. Deus me livre. Deus que me livre. Eles vão, se encontram, tudo lindo, beijos e abraços. A Silvia e o Rivo, eles acabam ficando juntos nesse início. Aí a gente vai para um outro casal, que é a Nívia e o Ricardo. Eu super adorei o Ricardo desde o começo, achei ele bonitão, achei ele um partidão, achei ele super interessante, achei que eles combinam, o casal. E aí eles nas cabines super se conectaram e as ideias super batiam e eles resolveram ficar juntos também. Aí a gente tem também um outro casal, que é o Léo e a Lica. A Lica também se conectou com o Rivo nas cabines, mas ela optou pelo Léo. O que eu achei, nossa, ela puta sortuda, né? Porque ele é o mais gato da edição. E também outro casal que se conectou foi a Aide e o Edmilson, que pra mim é o melhor casal da edição, não tem jeito, ela é super bem resolvida, ela é super sabe conversar, ela é super segura, ela já percebeu logo de início onde ela estava se enfiando, o Edmilson não escondeu que ele é um safadinho, que ele já foi mulherengo, e eles são um casal que conversam sobre todas essas coisas, eu achei eles os mais evoluídos ali dessa edição. A gente tem esse outro casal, que eu esqueci o nome dela e o nome dele, e eu até esqueci de anotar, mas eu vou colocar a foto deles aí. E eu também super adorei, eu adorei ela. Ela é Leidiane, eu acho que é o nome dela. Ai, eu esqueci de botar eles aqui, eu achei que eu tinha colocado aqui no meu roteirinho, mas eu esqueci. Mas eu adorei ela, achei ela um máximo, ela é super gente boa, ela é super comunicativa, ela se dá bem com todo mundo, ela é fácil de cativar e eles têm crenças muito diferentes um do outro, mas você vê que ela tá muito aberta a receber todas essas crenças e toda essa religiosidade, que ele é do candomblé, ela não é, a família dela também não, mas ela tá super aberta a receber isso, a estar perto das pessoas que amam ele. Então ela é um amor de pessoa, apesar de ser muito entregue. E ela tá muito mais entregue para esse relacionamento do que ele. Ela demonstra muito mais. Ela fala que ama ele toda hora. E eu sinto ele meio reprimido. Eu tenho um meu gaydar. O meu gaydar, ele apita um pouco com esse rapaz. Mas pode ser uma falha no meu gaydar. Meu gaydar, ele não costuma falhar muito, não. A minha irmã é LGBTQIAPN+, e o meu gaydar, ele ficou muito mais aflorado depois que ela se assumiu. Então, o meu gaydar, ele apita um pouquinho pra esse cara. Mas ele tá lá com ela, super curte ela, super trata ela bem, é super gente boa. Acho, assim, que ele não acho que ele se apaixonou por ela, mas não acho que ele tá apaixonado por ela, mas ela tá muito apaixonada por ele. Enfim, agora a gente vai falar de casal por casal e de situações específicas que aconteceram com cada um deles, porque eu tenho opiniões muito... Tipo... Mona. Primeiro eu vou falar, já que a gente já falou da Aide e do Edmilson, eles falam sim na cabine, ele pede ela em casamento, a lua de mel deles é super legal, eles super transam, eles super têm conexão, eles super conversam, tal, eles não têm quase nenhum desentendimento, e todo suposto desentendimento que eles têm maturidade de conversar. Só que ela tem uma parte que ela começa a insistir muito que ele precisa conhecer os amigos dela e que os amigos precisam aprovar. Aí eu já penso, mano, você tem 60 anos, o cara tem 65 anos, precisa de aprovação de amiga? Eu tenho 28 anos, tem amigas minhas que eu não gosto dos namorados ou das namoradas delas, e que eu não acho que são bons namorados, que eu não acho que tratam elas bem, mas eu não preciso aprovar nenhum desses namorados. Se minha amiga tá feliz, ok, eu vou estar aqui, independente de tudo, eu vou estar aqui para estar com as minhas amigas, se for bom, se for ruim, se for isso e aquilo. É claro que a gente dá os nossos conselhos para as nossas amigas, mas quem toma as decisões delas são elas. E se eu apresentar qualquer namorado para elas não têm que aprovar esse namorado. Elas têm que respeitar as minhas decisões e claro que se tiver alguma coisa, alguma red flag que elas viram, elas podem falar para mim.
E eu decido ou não se essa é uma boa pessoa. Mas ela ficou insistindo nisso pra ele. E ele, mano, eu tenho 65 anos. Hello. Quem vai se relacionar com você sou eu. E você que vai se relacionar comigo. Esses amigos dela tratam ele super bem e tudo mais, mas ficam sempre com o pé atrás pelo passado dele mesmo. O passado dele que é um passado de um homem que era mulherengo. E ele nunca deixou de esconder isso. E aí a Aide vira num dos episódios e fala que eles estão com os amigos e eles perguntam, mas qual defeito você acha que vocês têm? E ela fala, não, porque ele acha que ele tem um poder aquisitivo que ele não tem, ele se sente muito, ele se acha muito, ele sempre quer, o melhor vinho, o melhor cerveja, tudo mais. E ela, e pra mim qualquer boteco serve. Ela fala isso pros amigos. E aí eu já começo a pensar, cara, isso é zero motivo pra você se preocupar ou pra você ficar irritada ou qualquer coisa do tipo. Eu, se fosse ele, teria virado pra ela e falado, se eu tenho dinheiro pra comprar o melhor vinho ou a melhor cerveja do boteco que eu tiver ou ir pro melhor restaurante, eu vou escolher o melhor restaurante. Independente de você querer estar no boteco da esquina ou não, se eu puder pegar a melhor cerveja do boteco da esquina, eu vou pegar. Eu puder tomar o melhor vinho, por que eu não vou tomar? Por que eu vou tomar um vinho mais barato se eu posso tomar o melhor vinho que tem ali? E aí ele fala, cara, ele fala mais ou menos isso, só que ele não conseguiu se expressar muito bem. Então ele, se eu vou me envenenar de álcool, por que eu não me enveneno não vou me envenenar do melhor álcool que tem, do melhor vinho que tiver? E é exatamente isso que eu tô falando. Se você quer tomar a cerveja mais barata e ir num lugar mais barato, tá, você vai, fica à vontade. Mas se eu posso proporcionar o melhor pra mim e pra pessoa que tá comigo, não vejo por que não proporcionar e não acho isso um grande defeito. E aí ela bota como se ele fosse meio materialista. Eu não acho que seja materialista. Eu acho que ele pode fazer boas escolhas se ele tem condição de fazer boas escolhas. Então já achei essa pauta super ridícula disso ser um defeito na cabeça dela. Mas ok, cada um sabe, né, e entende os defeitos dos seus boys. Mas se ela tá num programa de TV, a gente tem a liberdade de opinar sobre as pautas, né, do negócio. Agora a gente vai pro casal mais insuportável de toda a edição, que é a Lika e o Léo. O Léo é um gato, a Lika parece que tá sempre assombrada, ela parece que tá sempre assustada, ela sabe, parece que tá sempre tensa. E ela é insuportavelmente chata. Ela é muito chata. Ela é a mais chata da edição. E ela fica falando porque o Léo, ele não é uma pessoa engraçada, ele não é uma pessoa divertida, ele não é muito intenso, ele não demonstra. Mas ela também, ela não é uma pessoa engraçada, ela não é uma pessoa divertida, ela também não demonstra tanto afeto por ele, ela também não é, sabe, ela não cativa ele para ambos terem esse relacionamento que ela quer. Muito pelo contrário, ela fica infeliz e ela nem abre a boca pra falar. Ela só fala, você não tá alcançando as minhas expectativas de relacionamento. Só que ela mesma não faz por onde, né? Ela vive com aquela cara de monga, aquela cara de cu, ela não faz... ela queria que ele fosse melhor na cama, isso e aquilo, mas ela não tem boca pra falar do que ela gosta e ela não tem boca pra falar, meu filho, hello, vamos estocar? Ou dela fazer, sei lá, qualquer surpresa pra ele, vai saber. E o Léo também, supostamente, ele soca fofo. Ele não deve ser tão bom de cama assim, ou ele é super pau mole. Supostamente ele é super pau mole e tal. Esse é um casal insuportável que só ficou no programa por ficar no programa, né? Porque eu acho que eles pagam bem, quanto mais você fica, mais você ganha. Então eu acho que esse foi o pensamento deles, então eles foram ficando juntos ali, mesmo os dois não querendo. E eu acho que ele até se esforçou bem mais do que ela pra estar com ela, e ela era muito mais chata do que ele. Aguentou muito e ainda foi simpático. Inclusive, ele foi até meio corno, porque o Rivo tava com a Silvia, e o Rivo também zero se conectou com a Silvia lá na lua de mel, não quis transar com ela de jeito nenhum, mas ficava tentando até se dar bem com ela, tentando fazer com que aquilo funcionasse, não sei o quê. Só que quando ele viu a Lika, ele ficou bem mexido. E em um momento que eles ficaram a sós, ele e a Lika, porque fizeram isso no programa, obviamente que iam fazer, porque todo mundo viu que tinha um clima entre eles. Esse Rivo vira pra Lika, e ele estando com a Silvia,
vira pra Lika e fala, então, eu gostaria de te convidar pra jantar e não sei o quê. E, tipo, começa a dar em cima da Lika e a Lika corresponde. Então, o Léo meio que foi um corno ali na lua de mel. Esse Rivo é supostamente um cara super babaca, super narcisista, super machista. Ele começa... A Silvia, ela tem super razão quando ela fala que ele quer ele quer uma mulher que fale sim, que seja submissa às coisas que ele deseja, que tudo tem que ser no tempo dele, que ele nem olhou pra ela na lua de mel, que ele nem fez um carinho, que ele nem quis fazer sexo e não sei o quê. E ela tem super razão, porque ele zero se esforçou pra fazer com que isso desse certo. Então, a verdade é que ele só pediu ela em casamento porque ele queria continuar no programa. E que ele tava tirando pra todos os lados. Inclusive, na própria lua de mel dele, ele tava tirando pra todos os lados ainda. E ela vai dar um forão nele, graças a Deus, porque ele é um cara que não vale nada. Eu achava que ele era legal no início, engraçado, não sei o quê. Mas aí você vai vendo como ele se relaciona com as mulheres e, assim, caiam fora desse tipo de homem. Super babaca. A gente tem o casal, a Nívia Galego, de 57 anos, que ela é muito linda. E o Ricardo, que é muito lindo também. Eu acho que eles são um casal super compatível de beleza. E eu acho que eles super se dariam bem, sim, se eles casassem. Só que o Ricardo, ele tem uma ideia de que ele é um espírito solto, ele é um espírito livre, ele é um argentino, né? E a Nívia fala, ok, beleza, cara, tá tudo jóia, tá tudo certo. E ele começa a pontuar alguns defeitos nela. Que é meio esquisito até. Por exemplo... eles estão lá jantando numa noite lá da lua de mel e ele elogia ela e ela pergunta pra ele, ai, sério? E ele fala, por que você sempre pede confirmação toda vez que eu te elogio? E aí ele criou uma teoria de que é muito mais difícil demonstrar amor pra alguém se a pessoa fica pedindo confirmação o tempo inteiro desse amor e dos elogios que ele faz. E aí ele faz essa pergunta. Eu achei essa pergunta muito inteligente, mas, Mona, você é psicanalista? Que custa você repetir o elogio? Vai cair sua boca de você repetir? Juro, umas problemáticas que esses caras colocam, ou que essas meninas colocam, que eu fico, ai, gente, preguiça total. Eles estavam super se dando bem, ele se deu bem com a família dela, eles se deram bem na lua de mel, eles conheceram a família um do outro, ela conheceu a filha dele, tipo, tava tudo indo bem. Até que uma noite antes do casamento, eu acho que é uma noite antes do casamento, algumas noites antes do casamento, o casamento tava muito perto de acontecer, ainda não saiu esse episódio. Esse cara me dá um surto no restaurante, porque ela falou que escreveu os votos de casamento dela, e ele dá um surto falando que ela tem informações privilegiadas do programa, e que ele nunca sabe o que é pra ele fazer, que ela nunca passa nada pra ele. E aí ela fica, que informação privilegiada, eu só assisti os outros programas, tipo... Aí ele, não, porque eu acho que você mentiu pra mim, porque você tem informações privilegiadas e não sei o quê. Aí eu fico pensando, ué, na Argentina não tem isso de fazer voto? E se eu tô falando que eu fiz meus votos, era só você falar o que é. E se você não sabe o que é votos, é só você me perguntar o que é votos pra eu fazer também. E aí eu criei uma teoria da conspiração na minha cabecinha. Eu acho que essa briga, ela só rolou porque tava tão de boa o programa. Eu acho que os casais estavam se dando tão bem, esses casais que permaneceram, que eles falaram, cara, não tá acontecendo nada de emocionante, vocês estão super felizes com os vestidos, eles estão felizes com as roupas deles, tá todo mundo propenso a falar sim. Então, acho que a gente vai precisar fazer uma briguinha dessas, vamos jogar esse motivo e culpar a produção. Eu acho que foi isso que aconteceu, mas essa é uma teoria da minha conspiração. Eu fiz essa teoria da conspiração, porque não é possível. E outra, ele dá um chilique muito cinematográfico, porque eles estão no restaurante comendo e ele levanta pra brigar com ela e vai embora. Tipo, ele briga com ela em pé e vai embora. Primeiro, se um cara começa a brigar comigo e ele levanta no restaurante e continua brigando comigo, eu nem sei o que eu sou capaz de fazer. Sinceramente, eu juro, eu nem sei o que eu sou capaz de fazer, porque isso é o cúmulo do chilique. Eu acho que essa briga foi super combinada, e eu tenho esse achismo de que essa briga deles dois foi super combinada.
Bom, a gente ainda não chegou no episódio do casamento. Os vestidos delas são lindos. As roupas deles estão lindas. Eu acho que tá todo mundo propenso a falar sim, ou então fazer que nem aquele outro casal em outro programa que combinou de falar não junto na hora do altar. O que eu acho que isso deveria ser uma regra. Tipo, deveria ter uma regra de que não pode fazer isso. Ou é sim ou é não. E não eles combinarem antes de falar não junto ali. Porque, né, é uma perda de tempo. Mas eu sinto que tá todo mundo meio propenso a falar assim e a tentar arriscar um relacionamento. Todo mundo que ficou, né, no programa, porque saiu Rivo e Silvia, saiu a Lica e o Léo, e ficaram esses casais só. E eu sinto que todos eles estão se dando muito bem e estão propensos ao sim. Essa última briga da Nívia e do Ricardo, eu acho que foi uma briga super fake, então ainda acho que eles estão propensos também a falar sim. Essa temporada, como é uma temporada mais 50 mais, eu achei super tranquilo em relação à família, porque já são pessoas, né, que já têm suas vidas, já têm seus direcionamentos, já têm, sabe, suas profissões. Então a família não interfere muito nas escolhas dessa pessoa. E eu acho isso muito legal. Foi bem mais tranquilo em relação a familiar. Uma última coisa, não deixem que um homem feio faça você se sentir feia. Não deixa que um homem mediano faça você se sentir mediana. Se um homem não está disposto a estar com você por quem você é essencialmente, e se ele só pensa na sua aparência, ele não é o homem para você. E se você está com um homem que quer te moldar para caber na vida dele, ele também não é o homem para você. Então não fique insistindo nesse erro. Quem sai perdendo, no fim das contas, é o cara. A verdade é essa. Mas se você chegou até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho, já me siga nas redes sociais para você não perder nenhuma atualização do cinema. Eu ia falar de algum filme hoje, mas eu ainda não consegui achar nenhum filme que eu acho que vale a pena ter um vídeo, então eu tô procurando esse filme. Se vocês tiverem indicações, vocês podem me mandar de filmes que eu ainda não fiz vídeo, que vocês acham que vale um vídeo. E me siga nas redes sociais. Beijos. E até o próximo reality. Na verdade, até o próximo filme. Porque eu prefiro falar de filme.